Bom dia a todos, a paz do Senhor. Queridos, nós estamos começando mais um mês, né? Nesse ano de 2022, o mês de março. Esse foi o mês que Deus escolheu para que eu nascesse e viesse por meio dele ser uma bênção desse mundo. Março, para mim, é um mês muito especial, porque foi o mês que Deus permitiu que eu viesse a este mundo, nascesse na família que eu pertenço e que eu viva no meio daqueles que Ele tem permitido eu viver, né? E hoje eu amanheci com o desejo de ler a palavra do Senhor. E eu quero ler para vocês alguns versículos aqui do livro de Efésios, capítulo 1. Essa carta aos Efésios, escrita por Paulo, quando Paulo fez essa carta, ele estava na prisão. Foi quando ele fez a terceira viagem missionária dele. E ele passou quase 3 anos ali na cidade de Éfeso. E Paulo foi preso nesta cidade e passou algum tempo ali. E ainda assim, mesmo na prisão, ele aproveitou o tempo que ele tinha para escrever aos cristãos ali de Éfeso e todos aqueles que pudessem ser alcançados, né, através dessa mensagem. E o que eu acho interessante é que Paulo, ele tinha uma mensagem assim que ele impactava as pessoas. Era uma mensagem que todos compreendiam, não é? Não eram mensagens difíceis de serem entendidas, mas uma mensagem bem direta, ele usava muita linguagem realmente, né? Que as pessoas usavam naquela época para que se fazer entender em relação à palavra de Deus. E aí, Paulo, no primeiro capítulo dessa carta, ele sauda os cristãos, né? Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Então a gente vê que Paulo, ele já vai se intitulando apóstolo de Cristo, né? Pela vontade de Deus. Então ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha convicção da sua chamada. Paulo não precisou que ninguém lhe desse título em relação à obra de Deus. Ele mesmo se intitula apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E ele diz que aquele povo é um povo fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, você já pensou você numa prisão por não ter feito nenhum mal, mas pelo fato de estar pregando o Evangelho? Porque Paulo, ele se considerava embaixador do Evangelho. E ele foi preso justamente porque ele falava desse Evangelho. Ele mencionava Jesus como Filho de Deus. Mas ainda assim, ali naquela prisão injusta, né? Paulo, ele se preocupou em escrever aos seus filhos na fé, né? Ao povo de Éfeso ali. E o que me chama a atenção assim é que quando a gente tem uma chamada de Deus, queridos, não importa a condição que nós venhamos a ficar, né? A gente tem que ter essa convicção que Paulo tinha, que fomos chamados, escolhidos por Deus para fazermos determinada obra. Que Paulo, mesmo na prisão, não se deixou deter por aquelas cadeias, né? Ele continuou fazendo a obra de Deus dentro da sua condição de prisioneiro. E ele diz assim, ó: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, uau, né? Como dizem alguns irmãos. Está numa prisão e aí está pedindo que alguém agradeça, né? É difícil entender isso, mas vamos tentar entender Paulo. Paulo, dentro da prisão, ele diz: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então, Paulo, na prisão, estava pedindo para que os irmãos dessem graças a Deus por tudo, né? Porque ele, o próprio Deus, ele unia o seu povo, dando dons espirituais. Antes da criação do mundo, eu acho esse versículo 4 uma revelação surpreendente de Paulo para as nossas vidas, porque às vezes nós pensamos que nós somos só um produto, né, do relacionamento dos nossos pais. Nós achamos que por nossos pais se relacionarem sexualmente, nós nascemos daquele ato sexual. Nós somos fruto deste ato sexual, mas a nossa vida não implica em apenas isso, queridos. A palavra do Senhor vai ser revelada aqui sobre a nossa vida, sobre nós, sobre a nossa existência, através dessa revelação que Paulo ele nos faz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4, se você quiser ler e meditar comigo. Pegue a sua Bíblia. Ele diz assim, olha, queridos, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Aleluia. Eu e você não somos meramente frutos de um relacionamento. Nós somos a escolha de Deus. Nós somos a vontade de Deus. Nós somos algo que Deus projetou, que Deus pensou, que Deus amou e que Deus realizou. Porque a palavra diz aqui, antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido, nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Queridos, a tua existência, você já existia antes da fundação do mundo na mente de Deus. Porque nós somos escolhas de Deus para vir a este mundo. Amém? Então não se sinta pequeno. Então não se sinta qualquer coisa. Então não se sinta excluído, humilhado. Porque você é fruto da escolha de Deus. Antes de você chegar a este mundo, antes deste mundo existir, você já existia na mente de Deus. Você já era escolha de Deus para vir a este mundo. Amém? Então, nós somos frutos da escolha de Deus. Glória ao nome do Senhor. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele preparou tudo e todas as coisas neste mundo, queridos. Deus preparou o homem, Deus deu liberdade ao homem, Deus permitiu que o homem escolhesse seu caminho, Deus viu o homem cair, Deus tem um plano de salvação preparado para este homem, Deus salva este homem, Deus cuida desse homem, Deus dá graça a esse homem, Deus prepara esse homem para que ele tenha a possibilidade de retornar a viver eternamente com ele. Aleluia. Tudo já está pronto, tudo já foi planejado por Deus antes da fundação do mundo, queridos. Aleluia. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Não é? Deus planejou a nossa salvação por meio de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que revelação maravilhosa de Paulo. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho querido. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Amém. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E se você tem fé nesta palavra, creia que você é liberto pela graça. Você é liberto pela morte de Jesus ali na cruz do Calvário.
Esta morte que foi planejada por Deus para que nós, diante dele, fôssemos vistos sem culpa, sem pecado, sem mancha alguma. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Porque, deixa eu ver, que ele nos deu com tanta fartura. Quer dizer, Deus nos deu da sua maravilhosa graça com fartura, né? Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo, que é justamente o plano da salvação. Quando nós estamos no mundo, nós não compreendemos esta palavra. Quando nós estamos no mundo, nós não entendemos que pecamos. Nós não entendemos que entristecemos o Espírito Santo. Nós não entendemos que estamos indo contra a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é nos tornar puros, limpos. Não só o coração, como também a nossa mente, renovada nele. E quando a gente está lá fora, a gente não tem essa capacidade, essa maturidade espiritual para compreender esta palavra. Por que que alguém morreria por mim? E por que que alguém diz que eu peco, que eu erro? Quando na verdade eu não sinto que peco, não sinto que erro. Porque quando estamos lá fora, não temos o pleno conhecimento da palavra de Deus. Nós não temos a revelação do Espírito Santo nos mostrando, nos dizendo e nos fazendo sentir que somos filhos de Deus. E que para isso precisamos sermos separados, santos. Precisamos agir de forma diferente do comportamento do mundo. Aleluia. E aí Paulo revela ali aos cristãos em Éfeso, na cidade de Éfeso, que eles eram pessoas que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo, antes deste mundo existir, antes do universo existir. Deus já havia escolhido a cada um de nós para sermos filhos deles e andarmos na luz como ele anda na luz, para sermos livres de pecados, aleluia, por meio do seu Filho Jesus Cristo, na morte de cruz e na sua ressurreição ao terceiro dia. E Paulo ali começava a falar, irmãos, preso, né? Preso, Paulo disse, olha, dai graças por tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agradecemos ao Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos em Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Ora, Paulo estava numa prisão física, mas Paulo declarava através dessa palavra que ele era livre. Aleluia, que ele tinha os dons de Deus e que nada neste mundo poderia tirar aquilo que Deus tinha dado a ele, que era a sua liberdade espiritual. Eu não sei em que condição você está neste momento, se você está numa prisão, se você está num lugar onde você não tem a liberdade para falar, para cantar, para chorar, para se expressar. Aleluia. Mas eu quero te dizer que como Paulo, ele se sentia livre. O Deus de Paulo, ele te diz neste dia, nesta hora, que você também pode ser livre, independente da sua condição física, da sua condição natural. Deus, ele pode te libertar daquilo que te prende, daquilo que te sufoca, daquilo que te angustia, daquilo que muitas vezes fala ao seu coração e à sua mente, que é preciso tirar a sua vida. Aleluia. E Paulo disse, olha, vamos dar graças ao Senhor, que nos libertou das trevas, que nos libertou da escuridão, que se revelou para nós maravilhosamente, nos dizendo que nós somos frutos da sua vontade, que nós somos frutos da sua escolha, e que fomos escolhidos para lhe servir, para lhe adorar, aleluia, para andar em santidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você não é pouca pessoa. Você não é insignificante. Aleluia. Você é uma escolha de Deus. O Senhor, ele te escolheu antes da fundação deste mundo em que vivemos. Por
Porque na mente de Deus você já existia. Aleluia. Queridos, o diabo, ele tenta tirar o nosso valor. Ele tenta fazer que nós nos sentimos pequenos, desprezíveis, humilhados. Mas a palavra aqui diz, no versículo 4, que antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele, por meio de Cristo. Deus nos escolheu para sermos dele, querido. Ele não nos escolheu para sermos do mundo. Ele não nos escolheu para pertencermos ao diabo. Ele não nos escolheu para pertencermos às drogas. Ele não nos escolheu para pertencermos à prostituição. Ele não nos escolheu para pertencermos às mentiras, os enganos. Deus nos escolheu para sermos dele. Assim diz a palavra do Senhor, por meio de Cristo Jesus. Então, todo aquele que vem a Cristo, todo aquele que aceita a sua palavra, todo aquele que recebe o Espírito Santo, ele é um escolhido de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, não somos qualquer pessoa. Não somos insignificantes, nós somos pessoas de valor, porque nós somos escolhas de Deus para estar neste mundo. A sua vida é importante, a sua vida importa para Deus, porque você é escolha dele. Porque se você não fosse escolha de Deus, se você não nascesse na mente de Deus, você não estaria neste mundo hoje. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos escolheu para sermos dele. Aleluia. Glória a Deus. Por meio da nossa união com Cristo. Então se valorize. Se valorize porque você não está aqui porque foi uma escolha da sua mãe ou uma escolha do seu pai. Você está aqui porque você foi uma escolha de Deus. Foi Deus que te desenhou. Foi Deus quem te constituiu. Foi Deus quem te desenvolveu e permitiu você nascer nesse mundo. Então você é importante para Deus. Porque você pertence a Deus. Amém? Aleluia. Que revelação maravilhosa de Paulo. Talvez alguém diga para você que você não tem valor. Talvez alguém, em palavras, em atos, ele te humilha, ela te humilha. Talvez você se sinta pequeno diante de algumas situações, diante de algumas pessoas. Mas entenda, aleluia, que Deus te escolheu. Deus, ele te formou. E ele te escolheu para ser dele. Aleluia. Quando você começar a compreender isso, você vai entender a mensagem do Evangelho. Aleluia. Porque Deus te escolheu para ser dele, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Amém? Não é como nós pensamos, é como Deus já planejou, queridos. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Então, toda a nossa vida, né? A palavra diz lá no Salmo 139, que todos os nossos dias, queridos, eles foram escritos no livro de Deus. Já está tudo escrito. Nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos, mas tudo já está determinado no livro de Deus, né? E aqui confirma, e aqui a palavra confirma isso, né?
que todas as coisas são feitas de acordo com o plano dele, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu, olha aí, mais uma vez Paulo dizendo que foi Deus que nos escolheu. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo, ou seja, por meio da nossa fé no seu Filho. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Ou seja, nós que já entendemos, né, a mensagem da palavra, nós que já mudamos a nossa vida para agradar a Deus, nós que já compreendemos a mensagem do Evangelho, ele diz nós, né, que primeiro já conhecemos a palavra de Deus, louvemos a ele por isso. Aleluia, glória a Deus. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhe deu o Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. O Espírito Santo é o selo do Senhor na nossa vida. É a marca da propriedade dele em nós. Nós somos propriedades de Deus por meio do Espírito Santo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Aleluia. Quando lhe deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Queridos, que palavra. Que palavra. Paulo revela a nossa importância como filho de Deus. Paulo revela a vontade de Deus. E Paulo revela o Espírito Santo em nós como selo, como garantia da nossa salvação. Como garantia que há um céu nos esperando. Como garantia que somos filhos de Deus e que pertencemos a Deus. Oh, aleluia. Se agarre com esse Espírito Santo. Se agarre com o Espírito Santo de Deus, porque ele é teu selo, ele é tua garantia. Aleluia. Ele é o selo dado por Deus às nossas vidas. Então esta palavra, querido, falou muito ao meu coração e fala sempre que eu leio. Porque Paulo, apesar de estar numa prisão por amor ao Evangelho, a liberdade espiritual que ele tinha lhe permitia falar sobre Deus, falar sobre a vontade de Deus, essas revelações de Deus de uma maneira maravilhosa, né? E essa palavra tem falado aos corações e liberto vidas através dos séculos. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva. A palavra de Deus, ela é como uma luz na escuridão. Sabe quando alguém está cego, sem enxergar nada, sem entender nada? E aí quando ele escuta a palavra de Deus, os seus olhos se abrem e ele vê a luz e ele enxerga a verdade e ele vê aquilo que ele nunca conseguiu ver. É assim a revelação da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus, ela tira a venda que estava nos nossos olhos. Ela ilumina o caminho que para nós era impossível caminhar. Porque ele vai na frente endireitando os caminhos tortuosos. Ele vai preparando um caminho para que eu e você possa passar. Aleluia. Oh, que o Espírito Santo neste dia, nesta hora, através desta palavra tão poderosa, ele possa falar ao seu coração que você é importante para Deus. Que você é a escolha de Deus. Aleluia. E que você é um plano maravilhoso executado pelo Criador. E que você possa se dar valor. E que você possa valorizar o Espírito Santo. Aleluia, na tua vida. E que você possa entender que Deus, ele tem um plano para você. Ele tem um plano para a minha vida. E que nada, nem ninguém, nem situações, nem demônios, nada pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Que a gente possa guardar a fé, como Paulo tinha no Senhor.
e que ele não deixava que as cadeias lhe impedissem de falar a glória de Deus. Que ele não deixava que as cadeias lhe entristecessem, que as cadeias lhe impedissem de falar sobre o Senhor. Que sejamos assim também. Que as nossas tristezas elas não nos impeçam de receber e de falar da glória de Deus. Que as nossas frustrações elas não nos deixem presas, mas que sejamos livres no Senhor para falar a sua palavra. Eu não sei qual tipo de prisão, qual tipo de cadeia em que você possa estar nesta hora, mas o Espírito Santo te diz que você é livre. Você é livre para falar de Deus. Você é livre para sentir Deus. Você é livre para louvar a Deus. Você é livre para agradecer a Deus. Agradeça. Agradeça. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus na vida é livre. É livre de cadeias. É livre de prisões espirituais. É livre porque tem Deus na vida. E quem tem Deus na vida tem tudo. Paulo disse, olha, eu estou aqui preso. Aleluia. Mas vamos agradecer ao Senhor. Vamos louvar o Senhor porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos deu o seu Filho, nos deu o seu Espírito e nos sustém. Até que um dia, o seu Filho, Ele venha buscar a sua igreja amada. A sua igreja escolhida, a sua igreja separada, a sua igreja santificada, aleluia, para viver com Ele junto ao Pai, porque esta é promessa do Senhor, e o que Ele promete, Ele cumpre. Jesus, Ele vai voltar, Ele vai voltar, queridos, e quando menos a terra esperar, a trombeta vai soar, e quem estiver como Paulo estava ligado no Senhor, aleluia, por meio de Cristo, do seu Espírito Santo, aleluia, vai estar com ele nas nuvens, amém? Então, esta palavra que eu tenho para nós nesse dia, mês de março é o meu mês, e eu pretendo neste mês, assim, ler mais esta palavra e trazer algumas mensagens, porque eu mesmo estou precisando. Eu estou precisando olhar para mim, entender que eu sou preciosa, que eu sou escolhida e que eu tenho os dons que o Senhor me deu e que eu preciso transferir para as pessoas que precisam de luz, que precisam conhecer a verdade, porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, amém? Então, que essa verdade que Paulo pregava, mesmo na prisão, mesmo estando em cadeias, possa libertar você, libertar dos pecados, libertar dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, né? Libertar de um plano de tirar sua vida, libertar de um plano de se prostituir, libertar de um plano de se embriagar, libertar de um plano de se drogar, libertar de um plano de matar alguém. Que Deus, em Cristo Jesus, possa libertar a tua vida. Amém? E te fazer enxergar a sua verdade, que liberta. Assim eu quero agradecer a todos, abençoar a sua vida, a vida da tua família, abençoar o teu trabalho, os teus estudos, os teus pensamentos, abençoar o teu coração e dizer que Jesus, Ele liberta e que você é uma escolha de Deus para estar neste mundo, mais unido nele por meio de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.